Você sente que está perdendo o prazer nas pequenas coisas que antes te faziam sorrir? Sente que cuidar da sua saúde está dando bem mais trabalho que antes? Vários sintomas que você não sabe de onde vem? Uma fadiga, cansaço que te acompanham diariamente e dizem para você que é normal para a idade. Mas será que não é um sinal claro de que o seu corpo e a sua mente estão assim num limite de esgotamento? Por que o sono piora de repente? Por que o estresse se acumula de uma forma intensa? O que acontece com o metabolismo, afinal? E o que aprendemos com mulheres incríveis que transformaram a própria saúde em meio a tantos desafios? Hoje eu quero conversar com você sobre saúde da mulher, as particularidades do corpo feminino, e especialmente depois dos 40 anos, quando os hormônios começam a dançar uma música diferente. Fica comigo até o final, com certeza você vai ter insights valiosos para a sua saúde, para a sua produtividade, para o seu bem-estar. E não se engane, esse não é um podcast só para mulheres, os homens que têm mulheres em suas vidas vão se beneficiar desse conteúdo também. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. É um prazer ter você aqui. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a crescer, a desenvolver, e eu faço esse conteúdo com muito estudo, exemplos da minha prática clínica. Convido você a compartilhar com todo mundo que possa crescer, aprender e ter uma vida mais leve com essas informações. Primeiro, eu quero fazer uma pausa, te pedir licença para contar por que eu estou falando de mulheres pós 40 anos, né? Incentivada pelo meu aniversário, que está próximo a menos de um mês, e vou fazer os meus 40. Talvez você não saiba, ou você já tenha ouvido em um dos podcasts aí para trás, que eu passei pela menopausa aos 31 anos de idade. Chama falência ovariana precoce e é uma condição genética que várias mulheres da minha família tiveram, inclusive a minha mãe. E essa menopausa precoce me fez aprender muito cedo como que o corpo muda, o metabolismo muda, as condições de saúde da mulher mudam por fatores hormonais, ok? Por isso eu falo com tanta propriedade, assim, dessas mudanças no corpo. Passei também por acompanhamentos de várias mulheres. Infelizmente perdi há 2 anos uma cliente para o câncer. Graças a Deus, recentemente, uma cliente que eu acompanho superou um câncer. Este ano perdi uma amiga muito querida para o câncer e nós estamos falando do Outubro Rosa, né? Que a gente fala sobre a prevenção do câncer de mama, a prevenção do câncer de colo do útero, mas também quero fazer um adendo que é a prevenção da saúde da mulher como um todo. Nós, mulheres, temos um cronograma diferente, principalmente depois dos 40 anos, e precisamos prestar muita atenção, entender que algumas coisas que acontecem com a gente têm a ver com os hormônios, né? A saúde da mulher tem diversas fases: a fertilidade antes dos 30, as flutuações após os 30, a marca dos 40, que é um período de intensas transformações físicas e emocionais, alterações da tireoide, alterações de metabolismo, ganho de peso, perda de massa muscular, e muitas dessas alterações são hormonais, os hormônios que impactam diretamente na nossa energia, no nosso bem-estar. Vamos pensar aqui juntas em alguns desses desafios que eu precisei ir aprendendo aí à medida que entrei antes na menopausa, né? Os desafios hormonais da menopausa, eles são marcados pela instabilidade antes, tá? E é esse o maior desespero. Por quê? Quando a mulher já está na idade, digamos assim, 50, 55, o fluxo, né, já se cerrou, a mulher não menstrua mais, ela já tem clareza que ela está na menopausa. Então, esse período, ela já tem mais opções, ela sabe o que está acontecendo, tem mais opções naturais ou hormonais para lidar com isso. Mas quando a mulher está antes, né, os 5 anos antes desse marco, eles são extremamente desafiadores, porque tem uma queda brusca na progesterona, que é o nosso hormônio calmante, sabe? A progesterona é o que deixa a gente um pouco mais relaxado, um pouco mais estável, ajuda a gente a dormir, né? E também as variações do estrogênio. O estrogênio, eu descobri
que o estrogênio está em tudo no nosso corpo, as articulações, os músculos, a saúde dos órgãos, então alterações no estômago, alterações no intestino, uma série de coisas podem acontecer por conta das alterações do estrogênio. Então, exaustão, insônia, mudanças de humor, irritabilidade, ansiedade, sintomas depressivos. Algumas mulheres experimentam também a perda do prazer em pequenas coisas, a perda da libido. Tudo tem a ver com os danados dos hormônios, tá? Tem também a saúde cardiovascular, que para completar de brinde aos 28 anos, eu ganhei a hipertensão. Embora o foco do Outubro Rosa seja o câncer, as doenças cardíacas são a principal causa de morte entre as mulheres. Você sabia disso? Então, a queda do estrogênio após os 40 anos retira uma proteção natural do nosso corpo. Então, o nosso cuidado com hipertensão, com colesterol alto, eles precisam ser redobrados. A nossa necessidade de dieta, de exercício, de exames pelo menos uma vez por ano, elas é assim, deixa de ser uma coisa lá atrás, né, antes dos 40, uma coisa que a gente faz por precaução, deixa de ser uma precaução para ser uma necessidade, tá? Em mulheres com problemas cardíacos, podem manifestar fadiga intensa, dores no pescoço, nas costas e não apenas a dor clássica no peito, tá? Isso é muito importante prestar atenção. Eu falei da saúde dos hormônios, da saúde cardiovascular, falar também da saúde óssea, porque a perda de massa óssea, ela se acelera com a diminuição do estrogênio, aumenta o risco de osteoporose. Então, o foco deve ser na prevenção, através da ingestão de alimentos com bastante cálcio, da exposição ao sol e da vitamina D ou da reposição com suplementos. Os exercícios de força, como a musculação, eles são extremamente importantes para prevenção de lesões e para proteger os ossos. Então, quanto mais fortes os nossos músculos, mais os nossos ossos estão seguros também, tá? E aí entra as mudanças no corpo e no metabolismo. Então, o corpo feminino se remodela na meia-idade. Para entender essas transformações, a gente primeiro precisa combater a desmotivação, a fadiga, o cansaço que vem nessa fase. Então, o metabolismo ele desacelera, uma tendência de perder massa magra, de ganhar gordura visceral, que é essa barriga grande, sabe? Que é a mais perigosa para a saúde. O corpo não responde como respondia antes, né? A pele fica mais ressecada, as articulações vão diminuindo o colágeno, a elastina, tudo isso ligado ao estrogênio. Mas eu não estou gravando esses conteúdos para te desanimar, eu estou aqui gravando para te inspirar. É um alerta, sim, que você vai precisar se cuidar mais, mas tem muita gente falando sobre menopausa recentemente e o que está facilitando para a gente reconhecer, para a gente entender e ter inspirações de como lidar com isso na nossa vida, né? Não que toda mulher vai entrar na menopausa na casa dos 40, tá? Tem muitas mulheres que passam por esses sintomas, eu tenho várias amigas que estão passando por esses sintomas, da pré-menopausa aos 44, uma de 46, teve uma outra que entrou na menopausa com 52, então assim, isso é muito particular, você vai precisar fazer o seu caminho, tá? Fernanda Torres, que é atriz e escritora, ficou muito em voga recentemente, né, por conta do filme Ainda Estou Aqui. Ela, ao se aproximar dos 60 anos, ela tem falado abertamente com seu humor ácido característico, né, sobre a menopausa e as mudanças físicas e emocionais que ela provoca. Então, a gente vai falar da questão da vaidade, da necessidade de ajustar essa nova fase, do cuidado maior com a pele, né? Ela fala que antes ela não malhava, que ela ia para a praia para torrar no sol e que hoje não, hoje a atividade física, a longevidade saudável, o cuidado com a pele, não por estética, mas por qualidade de vida, é um ponto que para ela a saúde é inegociável. Então, a maturidade, ela traz para a gente também uma espécie de alerta e serve como uma professora, né? Aquela energia perdida pode ser recuperada quando o foco é não só fazer para os outros, mas fazer para si, cuidar de si, olhar para si e entender que você sim está envelhecendo e que está tudo bem envelhecer. Hoje a gente caberia aqui um outro podcast só para falar sobre as mudanças no padrão de envelhecimento de 1980 para cá, né?
Mas nós temos muitos exemplos de mulheres maduras e que estão conseguindo trazer através da autoaceitação, através do exercício físico, da atividade física, através da alimentação, da terapia, os cuidados que uma mulher pós 40 anos precisa. Vamos pensar um outro exemplo que eu gosto. A Paola Oliveira. Ela, ao completar 40 anos, ela se tornou um alvo, né? Não sei se você acompanhou aí as críticas em redes sociais, falando do corpo dela, que ela ganhou peso, que ela relaxou, que ela desleixou, que o povo critica muito, né? E a sociedade frequentemente tenta enquadrar a mulher madura em um padrão de perfeição, né? Que vai levar à exaustão, que vai levar a baixa autoestima, tá? E que não precisa disso, não. Então, no caso da Paola, ela usou a visibilidade para conversar sobre o corpo real, sobre como fazer 40 anos pode te colocar na sua melhor fase, porque você vai ser livre para viver do jeito que você quiser, você vai ter muito mais autoconfiança, você vai estar numa posição na sua vida muito mais realizada, focar no seu equilíbrio, na sua felicidade, né? É claro que existe uma luta interna entre todas nós, né? Um medo quando esses sintomas vêm, nos assolam e fala o que está acontecendo, né? Às vezes o melasma, mancha na pele, as unhas quebrando, o cabelo caindo, né? Tem uma série de coisas que acontecem que deixam a mulher em estado de alerta. Mas aqui a gente precisa pensar que, uma vez que você está se cuidando, uma vez que você está atento à sua própria saúde, tudo vai ficar bem, né? A exaustão, a perda de prazer nas coisas que antes você gostava de fazer, é um sinal, talvez um dos primeiros sinais de alerta. Por isso, os sintomas emocionais, eles são tão importantes quanto os sintomas físicos. O primeiro passo é você se responsabilizar pela sua própria saúde e nessa busca por novos hábitos, né? Agora me conta, falei um tanto aqui hoje sobre a saúde da mulher, como de fato ela tem suas particularidades, como de fato cada fase da mulher vai ser marcada por alguns pontos que precisam da atenção e especialmente a mulher pós 40 anos vai ter aí uma série de pontos de atenção para observar. Hoje, qual que é o pequeno hábito de autocuidado você quer implantar ou resgatar para reacender o seu estado físico, emocional de ter energia, de estar disposta, né? Vamos começar pequeno, vamos começar hoje, tá? Esse é o meu convite para você. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido esclarecedor para você. E aos homens que estão ouvindo esse podcast, cuidem também das mulheres, porque muitas vezes os homens se posicionam como a mulher responsável por cuidar de todo mundo. Mas mulher também precisa ser cuidada. É uma via de mão dupla, né? Compartilha com todo mundo que possa se beneficiar desse conteúdo e me siga nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi. Toda vez que eu posto um novo conteúdo, eu aviso por lá. Um abraço!